Boa noite. Começa agora a Sabatina TV Guará, Rádio Universidade. Informamos ao telespectador que protocolamos no TRE as regras da sabatina, que foram discutidas e aprovadas em reunião com os representantes dos partidos e candidatos. Essas regras são bem simples. São 3 blocos de 17 minutos para cada candidato. No início de cada sabatina, faremos uma mesma pergunta para todos os candidatos. Depois, os temas serão livres até o final do programa. A sabatina está sendo transmitida em TV aberta aqui no canal 23, também pelo canal 21 para quem tem assinatura da TVN, canal 23 também para quem tem assinatura da NET. Também somos transmitidos pela TV Guanaré de Caxias e pelo Facebook. Você também pode baixar o aplicativo do portal guará.com ou mesmo ir direto no nosso site e assistir ao vivo a TV Guará em todo o Maranhão, em todo o Brasil. Participe através das nossas redes sociais. A ordem das sabatinas foi definida por sorteio na presença de todos os representantes. E hoje, dando sequência à nossa rodada com os candidatos ao Senado, a entrevistada é a candidata Preta Lu. Conheça um pouco da história dela. Luciana Correia, mais conhecida por Preta Lu, nasceu em São Luís e tem 37 anos. É cantora de rap e militante do hip hop quilombo urbano. Hoje, novamente dividindo o espaço com a gente, temos Marcos Saldanha, da TV Guará, digníssimo professor de História e jornalista. Natanael Júnior, diretor de jornalismo, e Adalberto Júnior, da Rádio Universidade FM. Boa noite, candidata, seja muito bem-vinda à Sabatina Guará, Rádio Universidade. Boa noite, desde já agradeço a oportunidade, nesse momento tão importante de discutirmos política, e que é tão essencial, para a sociedade brasileira. Muito obrigada. Perfeito. E aqui na TV Guará nós somos democráticos. Aqui todos são convidados para expor as suas ideias. E eu começo fazendo uma pergunta. Por que a senhora quer ser senadora? A participação na política é uma bandeira que a gente levanta. A gente quem? O movimento negro, as mulheres, E eu que sou oriunda de movimentos sociais, a gente sabe da importância dos movimentos sociais para barrar tantos ataques ao longo da história. Mas para além de ficar barrando esses ataques, barrando esses atrasos que a população em geral sofre, a gente sente a necessidade de intervir de uma forma mais atuante, ver são essas possibilidades. E nós, particularmente do PSTU, que passamos parte da nossa campanha denunciando essa democracia que caracterizamos ela como uma democracia burguesa, porque ela funciona nos limites que a burguesia permite que ela funcione. Então a gente passa parte da nossa campanha fazendo uma série de denúncias, inclusive falando que através das eleições muito pouco iremos avançar, E que a participação na política, ela tem que ser para além das eleições, tem que ser cotidiana, ela tem que ser permanente, Ela tem que ser através, inclusive, das lutas diretas, Então, se eu sendo escolhida para o Senado, claro, eu vou respeitar a escolha dos meus eleitores e vou continuar fazendo no Senado aquilo que eu fiz a minha vida toda, esses 20 anos de militância. Porém, a oportunidade já é muito, muito boa para a gente discutir, debater, Porque a gente já faz isso o tempo todo, mas na eleição isso se acirra, Porque ao mesmo tempo que todo mundo desacredita, mas o tempo todo está todo mundo debatendo. Hoje eu continuo trabalhando, E aí eu indo nos meus fornecedores, no depósito, eu vou lá e as pessoas estão o tempo todo discutindo política. Então é um momento importante, Tanto o processo eleitoral como a possível chegada à candidatura.
a eleição, né? Candidata, nesse processo eleitoral, a senhora já falou que o PSTU e a representação das periferias, os movimentos sociais, o PSTU já emplacou, por exemplo, aquele jargão do contra-burguês vote 16. Isso se tornou popular com todo mundo. Mas, na mesma medida em que se tornou conhecido, o PSTU nunca conseguiu emplacar um candidato. Quando eu digo emplacar, não necessariamente eleger, mas fazer esse candidato ter possibilidade, para além do Marco Silva, o Saulo, que se tornaram relativamente conhecidos, mas não conseguiu. Mas a minha pergunta é o seguinte, o partido tem essa pretensão? O partido ele se prepara projetando ou ele precisa e deseja mais fazer o debate, fazer o contraponto? Como é que o partido vem discutindo? Até porque o partido não quis coligar com ninguém. É raro a gente ver o PSTU fazendo coligação. Por que se dá essa postura e qual o propósito do PSTU nesse processo eleitoral? Sim, a gente se classifica como um partido não eleitoreiro. Nosso objetivo principal não é chegar ao poder. Chegar ao poder é relativamente fácil. Né? É só você fazer um discurso muito bonito, muito cheio de mentiras, né? Como a gente vê aí, os bordões, saúde, educação, segurança, né? E mais para frente a gente pode, com certeza a gente vai debater, porque hoje os candidatos que saem fazendo uma série de promessas sobre educação e saúde, principalmente, não tem como alterar muito esse quadro. Entendeu? Ou seja, a gente acredita que a saída para a população, a saída para a classe trabalhadora é por fora das eleições. Até mesmo porque, como eu falei anteriormente, as eleições, elas funcionam com regras estabelecidas pela burguesia. Aliás, toda a sociedade funciona dessa forma, né? Com regras estabelecidas pela burguesia. Ou seja, a nossa candidata, a Vera, ela é impossibilitada de participar das principais debates, né, das grandes emissoras, porque a gente não tem representação no Congresso ou nas assembleias, né? Mas a gente tem muito o que falar para a classe trabalhadora e falar muita verdade, inclusive que as eleições, a grande maioria dos partidos, dos candidatos, tem grandes financiamentos de grandes empresas, né, que depois cobram esses financiamentos, depois que eles ganham, é uma troca de favores, onde a política ela é conduzida pela elite, né, que a gente chama assim, é uma burguesia, em que inclusive eu, como participante do movimento negro, eu vou até mais além, em caracterizar essa burguesia como uma burguesia das mais conservadoras que existe no mundo, é uma burguesia que ela não fez aquilo que chamamos de sua própria revolução. Ela veio, a independência do Brasil, ela foi feita mantendo uma monarquia. A República ela foi realizada mantendo os coronéis, ou seja, foram mudanças que não mudaram, entendeu? Então, a gente utiliza um campo que não é nosso, inclusive. A gente não vê o campo eleitoral como nosso, mas eu estou aqui porque, se não fosse... eu estou aqui para aproveitar esse espaço. Eu sou moradora da periferia, negra, né, sabe? Pobre, mas que conseguiu, através de um movimento social chamado hip hop, acessar uma educação por fora da educação formal e descortinar essa realidade. Ou seja, o meu dever é ajudar os meus a descortinar a realidade também e dizer que esse modelo de democracia, esse modelo de sociedade, inclusive, não serve para a gente, a não ser para que a gente fique trabalhando, pagando impostos altíssimos para sustentar uma burguesia que está historicamente aí desde a fundação do Brasil. E como está esse diálogo com a juventude? A senhora é uma candidata jovem para um cargo que exige uma idade limite, né, de 35 anos, e a maioria tem aí mais do que isso, né? Como está o diálogo com a juventude nesse aspecto? O jovem da periferia, o jovem negro, de movimento social, mas como é que ele está discutindo? Se fala muito que a juventude estaria alienada, por exemplo, alheio ao processo político, e a senhora falou que anda muito nesses espaços todos. Como é que está essa discussão política nesses espaços? Olha, a gente se sente que a gente está no caminho certo. A gente está muito orgulhoso da nossa campanha, né? Porque o que eu particularmente, eu e o partido, o que eu estou falando durante a minha campanha é tudo aquilo que eu me falando a minha vida toda. Entendeu? Ou seja, as pessoas, elas se sentem
identificado com o nosso discurso, porque quando a gente anda por aí fazendo panfletagem, o que não é segredo para ninguém também é o total descontentamento da classe trabalhadora com tudo que está aí, né? Agora, o difícil é você criar que se faça uma direção. A classe trabalhadora precisa de uma direção que ela confie, né? Para que ela possa voltar a ter esperança em um futuro melhor. Porque o que aconteceu o que acontece, inclusive até hoje, são sucessivas traições, né? E que essa juventude, ela não vê legitimidade no processo democrático brasileiro. Não só a juventude, são todas as classes, a classe trabalhadora no geral, sendo os mais jovens ou sendo os mais velhos. Eles não veem mais esperança nesse quadro que está aí, né? Porém, é uma juventude que eu não classificaria como juventude alienada. A gente vive num país que tem uma máquina de alienar, certo? Ou então, você vai esperar o quê? Que a juventude seja politizada? Não, né? Muito pelo contrário. Porém, existe uma movimentação por baixo, e longe de muitos olhares, longe do olhar acadêmico, longe das direções que a gente julga traidoras, que é uma juventude disposta a lutar. Um exemplo disso foi, há 2 anos atrás, a ocupação de escolas por todo o Brasil. Que fenômeno foi aquele? Ocupações de alunos nas escolas que discutiam política cotidianamente, racismo, machismo, questão de gênero, né? E aí veio uma série de ataques que por exemplo, né, que é a escola sem partido. Por que inventaram uma lei com escola sem partido? Não era à toa, é porque houve um levante da juventude, né? Houve um levante da juventude e que inclusive derrubou uma série de reformas do governo de São Paulo na época, né? Que essas ocupações dessas escolas a gente tem como um exemplo, mas tem outros segmentos. Eu mesmo participo de batalhas, que é uma categoria do hip hop, que é nova, né? Que são as batalhas de rima, onde a gente já fez batalha do conhecimento, a gente já fez batalha do 8 de março, e teve um diálogo excelente com a juventude, entendeu? E eu até, muitas vezes, eu até me surpreendo, né? Me surpreendo, porque eu vejo, por um lado, discursos que existe uma falta de interesse, e uma série de coisas nesse sentido, mas por outro lado, quando eu vou de lá de corpo presente, eu sinto uma outra coisa. Mas isso, né, não tem reverberado em número de candidatos, por exemplo, no partido. O que não quer dizer que ele não esteja ligado em política. Sim. Mas, por exemplo, o PSTU tem um número pequeno de candidatos, né? A deputado federal, deputado estadual. Quer dizer, esse jovem que está discutindo, inclusive, com o partido, mas ele parece não estar muito interessado em ser candidato, por exemplo. Sim. Me parece. Inclusive no partido, né? Sim, sim. Até mesmo porque existe uma cultura que você entra na política para se dar bem. Certo? Você entra na política para se dar bem, né? E eu mesmo dialogo na minha comunidade, os lugares que eu vou, e falo assim, olha, eu não estou na política para me dar bem, até mesmo porque se eu quisesse me dar bem, né, eu não estaria no PSTU, por exemplo. Com certeza eu estaria em qualquer lugar, menos no PSTU, porque o PSTU é um partido de luta, né, que acredita que a classe trabalhadora ela tem que se organizar, ela tem que buscar suas alternativas. Não existe um formato pronto, existe um formato que eu me identifiquei, que é o PSTU, certo? E existe um outro formato que eu me identifiquei, que foi o movimento hip hop organizado do Maranhão Quilombo-Urbano. Mas existem outras formas, né? O interessante é que a gente tem que pensar a política, principalmente para além das eleições. Porque foi justamente um diálogo que eu tive no meu trabalho. A nossa política tem que ser todo dia, a nossa política tem que ser todo mês, a gente tem que lembrar qual foi o candidato que a gente votou, e a gente tem que lembrar que o gás aumenta, o transporte aumenta, isso tudo é politicamente decidido, entendeu? Então tem influência direta nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos, entendeu? Então a gente tem que o primeiro passo é
se interessar por política de forma cotidiana. Porém, a gente também faz parte de uma cultura, de uma forma de organização social que não te mostra muita alternativa de como você se inserir, né? Então as pessoas ficam meio presas a pensar política só de 2 em 2 anos e limita só isso. E a gente vem para romper isso. Por isso é só a luta muda a vida, contra a burguês voto 16, numa perspectiva o tempo todo de classe, né? E que no caso brasileiro, a classe social, ela vem toda com uma carga racial, né? A luta de classe brasileira, ela tem cor, né? E isso precisa ser denunciado também. Candidata, a senhora falou em doutrinação, em alguma coisa relacionada com doutrinação, contra a escola sem partido. Aliás, eles dizem que é uma doutrinação, por isso surgiu aí esse movimento da escola sem partido. Primeiro, você acredita que existe uma doutrinação de uma tradição de esquerdismo na educação, como eles põem, assim, né? Eles externam? E outra coisa, nesse processo de eleição, você falou que é um processo, não é por esse processo que vocês querem chegar ao poder, seria um outro processo. Que processo é esse? E o processo atual, em tese, ele não é um processo democrático? Como seria então esse outro processo que vocês atingiriam, né, o poder? E como se fala, né, no partido também, é uma revolução, é uma rebelião, melhor dizendo. Sim. Sobre a doutrinação. Eu não acredito que tenha uma doutrinação por dentro das escolas. Certo? Muito pelo contrário, eu acho que a escola, da formato atual, ela acaba reproduzindo a ideologia da classe dominante, né? Ela é uma instituição que acaba reproduzindo, né? Eu tenho 2 filhas adolescentes, estou em constante diálogo com professores em escolas diferentes, entendeu? Então eu tenho chegado a essa conclusão, né? Então eu não cheguei e nem chegaria a toda essa minha concepção, né, revolucionária pela escola, muito pelo contrário, foi por fora das escolas, entendeu? E assim que eu acredito que toda a juventude, se entrar em contato, eu posso citar um exemplo, eu tô saindo da UFMA agora, que eu sou estudante de História da UFMA, me formo no começo do ano, e o que eu menos debati na UFMA foi marxismo. Lógico que a questão não é a universidade, é a educação básica, né, de ensino fundamental e médio. A debate é isso. Mas eu estou falando para poder... O ensino superior. Tudo é educação, né? Então é por fora, né? E o que é doutrinação? Doutrinação é um aprendizado específico dentro de um pensamento, né? E o pensamento ele é livre, ele não fica preso. Não quer dizer que eu seja de uma família de marxistas que um dos meus parentes sejam, entendeu? Isso não existe nenhuma amarra para isso, entendeu? E a respeito da questão da revolução, né? O que a gente notou é que existe no Brasil muita luta, né? Muita luta, inclusive muita luta invisibilizada. Existe muita luta por baixo. Existe um descontentamento com as representações que se disseram o tempo todo, há várias décadas seguidas, de serem representações da classe trabalhadora. Existe um sentimento muito baixo das pessoas da classe trabalhadora se identificar com essas estruturas que estão aí, certo? Mas só que a classe trabalhadora ela tem que buscar alternativa. O que o PSTU faz? O PSTU oferece uma, né? Mas o PSTU não quer governar. O PSTU quer que a classe trabalhadora governe. Lógico, eu enquanto classe trabalhadora quero estar inserida também, né? A classe trabalhadora que vai fazer a revolução. O que é a revolução? É uma transformação radical de tudo. Por exemplo, você deixar de pagar um negócio chamado dívida pública que leva 40% de tudo que a gente produz, entendeu? Chamado dívida pública, né? Ou seja, o que seria o Brasil com esses 40% investido nas periferias, na educação, na saúde, entendeu? Isso é revolução, né? É a transformação radical, sem ficar fazendo reforma, negociação, isso está provado que não vamos chegar muito longe além do que a gente chegou,
né? Então a gente propõe, porque o que a gente pega é o sentimento das pessoas. As pessoas estão muito revoltadas com tudo que está aí, né? Criou-se todo um sentimento a respeito dos governos de frente popular, né? Como sendo governos que representariam a classe trabalhadora, mas que traiu a classe trabalhadora, porque as relações continuaram as mesmas, né? Os bancos continuaram ficando muito ricos, o repasse da dívida pública ficou assim, não teve nenhuma falha, ou seja, a burguesia continuou mantendo seu poder, tanto o poder representativo, né, de suas representações, como seu poder concreto, real, de seu enriquecimento. Uma prova disso é que somos o 8º país mais rico do mundo, né? E somos o 175º mais desigual. 175, se você for fazer uma fila de países mais desiguais, estamos lá no rabo da fila de um dos países mais desiguais, 175. Sendo que somos a 8ª economia. Como é que você explica isso? Existe um abismo entre uma coisa e outra. Eu vou pedir licença para a candidata para a gente fazer um pequeno intervalo. A gente volta já e podemos retomar bem de onde paramos. A gente volta em instantes.